Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito boa noite a todos. Vamos lá, direitos humanos, aí essa reta final para a Polícia Militar do Ceará. Vamos chegar aqui com um assunto que todos os alunos chegam, né? Aquela parte ali, vai lá no edital de direitos humanos, aí ali no finalzinho tem umas coisas, uns temas um pouco estranhos, né? Recolhimento compulsório, direitos das pessoas, moradores de rua, e tem... Cara, vamos trabalhar? Né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, eu vou trazer para você exatamente ali os direitos das pessoas moradoras de rua. Né? Vamos falar um pouquinho do que são pessoas moradoras de rua. Eu vou trazer o decreto 7035, porque mesmo que a banca não tenha pedido expressamente esse decreto, ela pode usar o decreto para fundamentar as suas questões de uma maneira mais aberta, sem citar diretamente o decreto, entendeu? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Olha só, nos termos do artigo 1º, do parágrafo único do Decreto 7053/2009, a Política Nacional para a População em Situação de Rua adota uma definição que extrapola a mera ausência de moradia, ou seja, vai além, não é só falta de moradia, reconhecendo um contexto mais amplo de exclusão social e vulnerabilidade. Com base nesse marco normativo, assinala a alternativa correta. São consideradas em situação de rua apenas, palavras restritivas, já fica atento, as pessoas que vivem permanentemente em logradouros públicos, excluindo aquelas que utilizam os abrigos. Não, as pessoas também que utilizam os abrigos também estão amparadas. A definição legal exige laudo social, que comprova a ausência de vínculos familiares como condição para o enquadramento. Quer dizer que eu só vou ser considerado pessoa moradora de rua se de fato eu tiver um laudo social dizendo que eu não tenho vínculo com ninguém da minha família. Olha que viagem, né?
Aí, a definição legal reconhece que a população em situação de rua como grupo homogêneo, ou seja, são as mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas, não, é um grupo heterogêneo, né? O decreto considera a população em situação de rua quem utiliza logradouros públicos ou unidades de acolhimentos, olha aqui, de forma temporária ou permanente, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Perfeito aqui a letra D. A política nacional reconhece a situação de rua como escolha pessoal e, portanto, sem necessidade de ação estatal, mesmo que seja uma escolha pessoal. Eu já tive contatos, assim, eu já conversei com alguns moradores de rua em algum momento da minha vida e perguntei o porquê que eles se encontravam naquela situação. Muitas era porque escolheram viver daquela forma. Sim, sério. Ou vivia num lar abusivo, ou não tinha condições de sustentar uma casa. Então, assim, não é. Perdão, nesse caso não. Vivia para fugir de pessoas abusivas. Na realidade, muitos fizeram isso. Terminaram se perdendo ali. Agora, se o cara não tem condições de sustentar uma casa, aí já entra no outro viés, né? Que ele foi obrigado a morar na rua porque não tinha como manter uma residência. De fato, muita gente não tem condições de manter uma residência. Ele tem aluguel, tem várias situações que ainda tem que agregar nesses valores. Perfeito? Vamos lá, questão número 2. Com base no artigo 6º do Decreto 7053, a Política Nacional para a População em Situação de Rua adota diretrizes intersetoriais e universais voltadas à superação da exclusão social. Nesse contexto, assinala a alternativa que não corresponde a uma dessas diretrizes. Olha, que não corresponde. Promoção dos direitos civis, sociais, econômicos e culturais, aqui é uma diretriz. Responsabilidade do poder público pela formulação de financiamento de políticas públicas, certo? Restrições ao acesso dos serviços públicos mediante comprovação de residência formal. Quer dizer que eu só vou ter acesso aos serviços públicos se eu comprovar que eu tenho uma residência de maneira formal. Entendeu aí qual é a lógica? Aí, nos termos, eu vou voltar só para terminar aqui, tá certo, né? A participação da sociedade civil, inclusive na população em situação de rua, no controle social das políticas públicas, correto. Integração das políticas públicas entre entes federativos, também correto. Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, o direito à moradia integra um rol dos direitos sociais assegurados pela ordem constitucional brasileira. Sobre a proteção conferida pela Constituição às pessoas em situação de rua, assinala a alternativa correta. O direito à moradia não integra um rol dos direitos sociais protegidos constitucionalmente. Errado, porque integra, sim, o rol. A proteção à família, para fins constitucionais, aplica-se apenas aos núcleos familiares com domicílio fixo. Não, até quer dizer que só vai ser família se tiver domicílio fixo? Claro que não. A assistência aos desamparados é matéria de competência exclusiva dos municípios, não. É matéria comum, ou seja, matéria comum de todos os entes federativos. A moradia, a saúde, a alimentação e o trabalho são direitos sociais de observância obrigatória pelo Estado. Perfeito. Aqui, tudo ok. A previsão constitucional de proteção social restringe-se à população economicamente ativa. Não. Qualquer ativa ou não. Segundo o Guia de Atuação do Ministério Público Brasileiro para a População em Situação de Rua, aprovado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2015, o papel do MP ultrapassa a fiscalização clássica e exige um posicionamento ativo frente às violações de direitos humanos. Aí você para, eu sei que vai ter aluno que vai dizer, professor, no edital não está pedindo esse guia de atuação do Ministério Público. Claro que não, meu aluno, não está pedindo, em nenhum momento eu estou dizendo que está pedindo. Simplesmente eu estou trazendo aqui para tudo relacionado à população de rua. Exatamente para que você verifique e perceba que a banca pode utilizar qualquer ato normativo, inclusive esse é um ato normativo, para fundamentar as questões, ou seja, criar as questões. Simplesmente ela pode pegar, eu ainda tive isso, ainda eu citei de onde eu estou tirando, mas simplesmente ela pode chegar aqui, ó, fazer isso aqui, começando daqui. O papel do MP, do Ministério Público, ultrapassa a fiscalização clássica, você sabe. Por quê? Porque você estudou direito constitucional, você no edital tem direito de processo penal, no seu edital tem direito penal. Então, você sabe qual é a atuação do MP. O MP ele tem duas funções. Ele tem a função fiscalizadora e tem a função o quê? Como parte. Então, o MP ele funciona como fiscal da lei. Ele é o que a gente chama de fiscal da lei. Custos legis.
né? Então, o Ministério Público ele é um garantidor dos direitos humanos. Então, a banca pode fundamentar exatamente esse guia para trazer as questões. Então, de repente, ela pode fazer isso. Ó. O papel do MP ultrapassa a fiscalização clássica e exige um posicionamento ativo frente às violações dos direitos humanos. Com base nesse documento, é correto afirmar que a atuação do MP deve se limitar à repressão de crimes cometidos nas ruas. Se limita só a isso? Claro que não. O MP deve atuar como agente transformador da realidade, promovendo direitos e mediando conflitos. Perfeito, perfeito. Compete ao MP apenas a fiscalização dos abrigos e albergues? Não. A atuação do MP é excepcional e depende de provocação judicial? Não, ele não precisa. O Conselho Nacional do Ministério Público proíbe expressamente que o MP atue junto com as entidades privadas no tema da população em situação de rua. Claro que não, porque eu tenho ali várias pessoas privadas, várias entidades privadas que colaboram com o poder público. De acordo com o artigo 5º do decreto 7053, mais aquela ideia, né? A banca não pediu expressamente o decreto, mas ela pode fundamentar o decreto para criar suas questões. A Política Nacional de População de Rua é guiada por princípios que reafirmam a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa humana. Considerando esses princípios, assinala a alternativa incorreta. Ele está pedindo aqui a alternativa incorreta. O atendimento humanizado e universalizado, né, fomenta a meritocracia com critério para acesso a políticas públicas. Ó, ele veio que ele está pedindo a incorreta. Ó. Certo? Atendimento humanizado e universalizado. Fomento, ou seja, incentivo à meritocracia como critério de acesso a políticas públicas, ou seja, só vai ter acesso a políticas públicas quem merecer. Olha só, e é uma briga. É jogos vorazes, é? Só se for jogos vorazes. Então tá errado aqui, né? Tá errado. Valorização da vida e respeito à cidadania, perfeito. Respeito à diversidade de origem, raça, gênero, orientação sexual e deficiência, certo? Direito à convivência familiar e comunitária, também aqui está correto. Nos termos do artigo 6º do Decreto 7053 de 2009, são diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua, a articulação intersetorial de promoção dos direitos humanos e a participação da sociedade civil. Com base nesse dispositivo legal, assinala a alternativa correta. A Política Nacional afasta a participação da população em situação de rua na formulação e na avaliação de políticas públicas. Claro que não. Errado, né? Aí, a descentralização da execução nas ações é vedada para evitar fragmentação nas competências federativas. Quer dizer que eu não posso descentralizar a execução? Imagina só, se todo o serviço de atendimento à população de rua fosse centralizado, como é que eu ia poder chegar a determinados lugares, se fosse de fato centralizado? Claro que não, né? A diretriz de política nacional restringe a atuação dos órgãos de assistência social. Não, são vários órgãos, não só de assistência social, tem vários órgãos que atuam junto da diretriz da política nacional, tá, com a população de rua. Então, errado. A política prevê a integração entre entes federativos e a participação popular como elementos fundamentais da sua estrutura. Show! E boa aqui, ó. A articulação entre políticas públicas depende de convênio prévio entre os entes da federação. Não. A articulação das políticas públicas nem sempre depende de convênio prévio. Eu sei por quê? Porque não vai depender, porque eu município, né, aqui o município que eu moro, eu posso chegar e implantar uma política pública sem a necessidade de auxílio da União, sem auxílio também do Estado de Alagoas. Eu moro aqui em Marechal Deodoro, em Alagoas, então, entendeu aqui a lógica? Então, vamos seguir. De acordo com o artigo 7º do Decreto 7053, a Política Nacional para a População em Situação de Rua tem como um dos seus objetivos a implementação de medidas educativas voltadas à superação do preconceito. Considerando esse comando normativo, assinale a afirmativa correta. O decreto não prevê ações educativas entre os seus objetivos, priorizando apenas medidas assistenciais e emergenciais. Não. Tem sim as ações educativas. A política prevê ações educativas permanentes, com foco na cultura de respeito à ética e à solidariedade. Show de bola! O objetivo principal é a remoção da população em situações de áreas urbanas centrais para a proteção da ordem pública. Não. Inclusive,
Já tem decisões do STF que diz que, para eu remover população de rua de determinado local, eu já tenho que ter um local específico para alocar essa população. Eu simplesmente não posso chegar e tirar ela dali e jogar em outro lugar. Não, não, não. É para tentar embelezar a cidade. Não é assim. Eu tenho que ter já um local para alocar essa população. O decreto impõe ao judiciário a função de organizar campanhas educativas. Só o judiciário que tem essa função de criar essas campanhas educativas? Claro que não. Tem essa lógica. Aí, nos termos do artigo 10 do decreto 7053, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de Política Nacional, o CIAMP-RUA, tem atribuições específicas para garantir a efetividade da política pública. Assinala a alternativa que descreve corretamente uma dessas atribuições. Promover a internação compulsória da população em situação de rua mediante protocolo médico legal. Será que é isso que vai ser? A internação compulsória isso é totalmente proibido. Criação de centros de internação de longa permanência. Olha que viagem. Letra C. Elaborar campanha de contenção da circulação de pessoas em situação de rua. Acompanhar, avaliar, propor estratégias de implementação da política nacional para a população em situação de rua. Aqui, ó, show de bola, show de bola. Deliberar sobre a revogação de programas de assistência social em municípios com baixa adesão. Não. Quer dizer que eu vou revogar os programas de assistência social? Absurdo, né? Com base no artigo 8º do Decreto 7053, é prevista a estruturação de serviços de acolhimento com padrões mínimos de qualidade, conforto e segurança. Com base nesse preceito, assinala a alternativa correta. Os serviços de acolhimento são provisórios, portanto, estão isentos de observar critérios mínimos de dignidade. Ah, não, tudo bem, é provisório, ele vai ficar pouco tempo aqui, então... Tô nem aí, pode dormir no chão, não pode ter comida, pode dormir com um rato ali do lado. Nada a ver, de forma alguma. Errado aqui. A política admite a superlotação como consequência inevitável da demanda espontânea. Nada a ver, né? Nada a ver. Os critérios de qualidade e conforto dos serviços de acolhimento são definidos exclusivamente por cada município. Não, de jeito nenhum. Tem que ter um, né? Então, peraí, então quer dizer que aqui tem que ser mais confortável do que Maceió ou mais desconfortável do que Maceió? Eu tô falando daqui porque minha situação termina sendo mais próximo, né? Entendeu? Mas a ideia é essa, não tem lógica. Então, você percebe, meu aluno, que se a banca trouxer esses assuntos e muitos alunos estão desesperados, pode ter certeza que a banca ela só vai falar algo. E você, quando bater o olho, você vai dizer, porra, essa questão tá errada. Tá entendendo? Porque não tem o que perguntar de uma maneira rebuscada. Não tem. Eu acredito que a prova de direitos humanos, dentre os direitos, vai ser a prova mais fácil. Eu tenho certeza disso, né? Vamos lá. O padrão mínimo de qualidade deve observar limites de capacidade, salubridade e acessibilidade. Olha aqui. Entendeu? O decreto prevê que serviços de acolhimento sejam prioritariamente dirigidos a homens. Só homens? Nos termos do artigo 5º do Decreto 7053, a Política Nacional para a População em Situação de Rua é orientada por princípios como respeito à diversidade e o protagonismo da pessoa. Com base nesse dispositivo, assinala a alternativa incorreta. O atendimento deve ser humanizado e respeitar as singularidades do indivíduo, certo? A equidade e a valorização da cidadania são fundamentais da política, certo? O decreto assegura atenção especial à pessoa com deficiência. Aqui, tudo bem. O protagonismo da população em situação de rua é rejeitado como princípio de política nacional, de forma alguma. A população em situação de rua tem uma visão muito ampla dentro da Política Nacional de Direitos Humanos. Inclusive, está dentro do Programa Nacional. A política exige respeito às diferenças de origem, raça e nacionalidade, gênero e orientação sexual. Né? Perfeito, né? Então, aqui, letra D. Conforme dispõe o artigo 7º do Decreto 7053 de 2009, é objetivo da Política Nacional para a População em Situação de Rua assegurar o acesso aos serviços públicos essenciais e promover a inclusão cidadã. Diante desse contexto normativo, assinala a alternativa correta. A política prevê a criação de unidades de repressão ao uso de espaços públicos por pessoas em situação de rua. Então, quer dizer que a pessoa que estiver lá é o que acontece.
É o que acontece. Muitos municípios terminam tendo ali uma certa rigidez, né? Não vou usar palavras tão pesadas, mas uma certa rigidez à população de rua, exatamente nos grandes centros. Por quê? Porque a população de rua torna o ambiente, em tese, mais perigoso. Em tese, eu não estou dizendo que é. Em tese. Por quê? Porque o pessoal fica com medo de passar por ali, porque sabe que ali tem muitos moradores de rua. Entendeu? Então, essa é a tese, né? Então, aqui, errado, né? Os programas de transferência de renda devem exigir comprovação de domicílio fixo. Claro que não. Não precisa. A política assegura o acesso aos serviços de saúde, educação, moradia e assistência, independentemente de registro de residência formal. Perfeito, perfeito. A inclusão de programas sociais exige que a pessoa comprove vínculo empregatício regular. Não. Aí já seria complicado, né? O acesso ao Sistema Único de Saúde pelas pessoas em situação de rua depende de autorização judicial. Não. Nos termos do artigo 5º do Decreto 7053 de 2009, a Política Nacional para a População em Situação de Rua baseia-se no respeito à diversidade e na universalização do atendimento. Certo. Com base nesse preceito, assinala a alternativa incorreta. O atendimento deve respeitar as condições sociais, certo? De origem, raça, idade e deficiência. Perfeito. Perfeito. Eita, desculpa. E ele está pedindo... Então, aqui está certa, mas ele está pedindo a incorreta. Eu era para ter colocado o Czinho. Vamos lá. O acesso ao serviço pode ser condicionado ao histórico criminal da pessoa em situação de rua. Peraí, então quer dizer que, dependendo do histórico criminal, ela vai ter ou não acesso à política pública. Né? Viu aí que dá para o cara matar? Então, certo, né? Porque ela está pedindo a incorreta. A dignidade da pessoa humana é um princípio estruturante da política, certo? O direito à convivência familiar e comunitária deve ser assegurado, certo? O atendimento deve ser humanizado e universalizado, certíssimo também. Nos termos do artigo 6º do Decreto 7053, a capacitação permanente de profissionais é diretriz essencial para a efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Diante dessa diretriz, assinala a alternativa correta. A política dispensa capacitação técnica por considerar o tema de baixa complexidade. Olha, quer dizer, você acha que política nacional voltada à capacitação permanente de profissionais é dispensável? Né? Claro que não, né? Não tem lógica. A capacitação é voltada exclusivamente, palavras restritivas, a profissionais de segurança pública. Não. E os profissionais de assistência social? Fica onde? A formação continuada é recomendada apenas para os profissionais da saúde. Não, e de assistência social, da segurança da saúde, né? E a capacitação dos profissionais deve ser contínua e voltada à promoção do atendimento digno e respeitoso. Perfeito, perfeito. A capacitação deve ser realizada apenas no momento do ingresso do serviço público. Não. Não. E conforme o artigo 3º do Decreto 7053, os entes federativos que aderirem à Política Nacional devem criar comitês gestores intersetoriais com a participação da sociedade civil. Considerando esse dispositivo, assinale a afirmativa correta. A criação de comitês gestores intersetoriais é uma recomendação facultativa. Você já mata logo aqui, né? Já mata logo aqui. Errado. Os comitês podem excluir, ó. Cara, fala em direitos humanos. Eu não posso excluir nada. Tem que lembrar disso. Se falou em direitos humanos, eu não posso excluir nada. Então já está errado aqui. Os comitês devem ser compostos por representantes do poder público e da população em situação de rua. Opa, fechou. A adesão à política nacional dispensa os interesses da obrigação de criar comitês locais. Não. Os comitês têm função exclusiva de fiscalização orçamentária. Também não. Comitê é só para fiscalizar dinheiro e a implementação da política pública fica onde? Para saber se ela está funcionando, a fiscalização da política pública. Segundo o artigo 6º do Decreto 7053, a articulação das políticas públicas é uma diretriz de política nacional para a população em situação de rua. Com base nesse comando normativo, assinale a alternativa incorreta. A política deve ser desenvolvida em articulação entre a União, o Estado, Distrito Federal e municípios. Perfeito. A política dispensa a cooperação entre entes federativos por ser de execução local. Peraí.
Como é que a política vai dispensar uma cooperação entre os entes federativos? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Então, é essa daqui. A articulação visa integrar as políticas de saúde, assistência social, habitação, trabalho e educação. Show. A diretriz estimula a atuação conjunta entre o poder público e as entidades da sociedade civil. Né? Aqui, tudo ok. A integração das ações visa evitar a fragmentação e a sobreposição de serviços. Show, show. Nos termos do artigo 1º, parágrafo único do decreto 7053, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que compartilha certas vulnerabilidades sociais. Com base nessa definição, assinala a alternativa correta. São considerados em situação de rua apenas indivíduos que dormem diariamente nas calçadas e viadutos. Não. Integra essa população também aqueles que utilizam unidades de acolhimento como moradia provisória. Opa, fechou. São os albergues, né? A Política Nacional restringe a proteção àqueles com dependência química comprovada. Não vai se restringir só a eles de forma alguma. A definição da população em situação de rua é baseada exclusivamente na ausência de renda familiar formal. Não. Exclusivamente não. Crianças e adolescentes não podem ser considerados em situação de rua por ausência de autonomia legal. Muito menos essa daqui, né? Interessante, né? Muito interessante. De acordo com o artigo 6º, inciso 9 do decreto 7053, uma das diretrizes da política nacional é a superação de preconceito. Considerando esse princípio, assinala a afirmativa correta. O preconceito institucional deve ser enfrentado por meio de ações judiciais exclusivamente. Não, exclusivamente não. A diretriz de superação do preconceito restringe-se. Falou em restringir alguma coisa, já sabe que está errado, né? Restringe a atuação das ouvidorias públicas. Não. A Política Nacional não prevê ações educativas como estratégia de enfrentamento à discriminação. Claro que prevê. Errado aqui. A promoção de ações educativas permanentes é um instrumento legítimo e necessário contra o estigma social. Show. Perfeito. A superação do preconceito depende de comprovação da reincidência da violação. Não precisa dessa comprovação de reincidência da violação. Segundo a Constituição Federal, no artigo 6º, são direitos sociais a moradia, a saúde, a educação, a alimentação e o trabalho. Com base na proteção constitucional da população em situação de rua, assinala a alternativa correta. O direito à moradia é garantido apenas a cidadãos com domicílio registrado em cartório. Não. A Constituição garante apenas direitos civis e políticos, excluindo os sociais. Não. A assistência social é prevista apenas em situação de calamidade pública. Não. A assistência social só em calamidade pública? Claro que não. A proteção estatal independe da condição do domicílio fixo, sendo voltada também à população em situação de rua. Fechou. Veja que a assistência social ela abarca vários vieses de proteção à pessoa humana, né? De garantia dos direitos, garantia dos direitos humanos. Eu sempre tenho essa ideia você olha lá, o BPC-Loas, tem vários vieses de proteção da assistência social voltada ali para os direitos humanos. Direito à cidade, embora citado, não é aplicável à população em situação de rua. Claro que é, né? Tenho aqui a aplicabilidade a esse tipo de população. Eu tenho aqui a aplicabilidade a esse tipo de população, sem sombra de dúvida. Conforme as diretrizes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério Público, o Ministério Público deve atuar na promoção de direitos à população em situação de rua, com enfoque do mínimo existencial. Né? Eu tenho aqui o mínimo existencial. O mínimo existencial é o seguinte, você para e pensa assim, nós temos segurança pública. É a melhor do mundo? Não. Não é. Mas temos. SUS, médicos, saúde pública, nós temos? Temos. É a melhor do mundo? Não, mas é uma das melhores. Vá por mim, é uma das melhores. SUS é um dos melhores. Né? Eu acho interessante porque eu moro próximo a um postinho de saúde. Cara,
Não sei se isso é de cidade para cidade, eu não sei se isso é de gestão. Eu acredito que isso é de gestão, influencia muito isso. Você tem que entender que não é universal. Cara, postinho de saúde, todo dia tem médico, vacina, tem tudo. Eu tomo minhas vacinas lá. Todo dia tem médico, porque como eu tenho comorbidade, depois da minha lesão, para você ter ideia, assistente de saúde manda mensagem para mim, dizendo, olha, professor, a pessoa já me chama de professor, o pessoal que mora por aqui, tem médico do urologista tal dia, médico não sei o quê. Tem um grupo que eu faço parte que ela vai lá e disponibiliza os horários dos médicos. Então, assim, eu estou olhando dentro da minha realidade, que é aqui próximo à minha, não sei a sua aí. Por isso que eu acredito que isso é muito questão de gestão. Então, essa é a grande ideia. Nós temos saúde pública? Temos. É a melhor do mundo? Não, mas é uma das melhores. Entendeu? Porque todas as outras, Estados Unidos, por exemplo, você não tem saúde pública. Só para você ter ideia. A gente tem que falar dentro da nossa realidade, né? Então, essa é a ideia do mínimo existencial, que é um princípio dos direitos sociais. Só que eu tenho outro princípio, que é o princípio que colide com esse, que é o princípio da reserva do possível. Às vezes o poder público ele diz que não vai implementar uma determinada política pública porque diz que não tem reserva do possível, ou seja, não tem um mínimo de reserva para implantar isso. É por isso que muitos atos são obrigados, ou seja, a justiça determina que o Estado... Eu estava vendo agora uma medicação, eu acho que é para fibromialgia, é uma das mais caras que tem, o SUS já está fornecendo a vacina. É fibromialgia, eu vi aqui recentemente a notícia, enfim, é umas vacinas mais caras que tem, o SUS já está fornecendo. E veja, meu aluno, eu não estou falando aqui de governo X e de governo Y, não. Eu estou falando aqui de programa social. E, obrigatoriamente, todos os governos, sejam eles de direita e de esquerda, era para implementar, era para manter. Né? Sem entrar dentro do viés político. Mas, para mim, a ideia era para ser essa. Por isso que eu falo muito que é questão de gestão. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Aí, o MP pode atuar como agente de transformação social. Ele que é incorreta, certo? Na defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Perfeito. Perfeito. Né? Aí, a atuação do MP deve ser exclusivamente repressiva, voltada ao controle da ordem pública. Não. Só é repressiva? Não. A proteção da dignidade humana e a mediação de conflitos integram a atuação ministerial. Certo. O MP deve zelar pela fiscalização das políticas públicas voltadas a esse grupo de vulneráveis. Certo. O CNMP reconhece que as pessoas em situação de rua são titulares de direitos e não objeto de caridade estatal. É exatamente isso. Políticas públicas, vocês têm que entender. Muita gente acha que política pública é caridade estatal, é esmola estatal, e não é. Entenda, meu aluno, muita gente tem necessidade de políticas públicas. Possivelmente você não tem, eu, graças a Deus, não tenho, mas você conhece pessoas que têm essa necessidade de um medicamento, né? Por exemplo, eu tomo remédio para pressão alta. Eu tenho o direito de pegar esse medicamento de graça na farmácia. Mas eu não pego, porque eu tenho condições de pagar. Então, eu deixo a oportunidade para quem precisa. E isso não é caridade estatal. Isso não é caridade estatal. Perfeito? Vamos embora. Então, aqui, ó, letra B, né? Letra B. Seguindo aqui, ó, questão 20. De acordo com o artigo 6º do Decreto 7053, é diretriz da Política Nacional de Articulação entre Políticas Públicas e Respeito à Diversidade dos Territórios. Com base nessa diretriz, assinale a alternativa correta. A elaboração de políticas públicas deve ignorar especificidades territoriais para garantir a padronização nacional. A política nacional impede que recursos locais sejam utilizados em ações municipais. Olha só, pensa comigo aqui. Erradíssimo essa primeira, porque já imaginou eu ter que ignorar? Letra B, a política impede, ó. Eu só vou matar, ó, a resposta é a letra C. Eu vou só circular os erros da D e da E para você ver que dá para matar, ó. Ó, eu não vou nem ler, eu só vou direto na palavra, ó. Percebeu? Você percebeu que nas alternativas a banca joga uma palavra-chave exatamente para tornar a alternativa errada. Então, cabe a você, meu aluno, durante a prova, prestar bastante atenção. Então, veja que aqui é o quê? Políticas públicas devem considerar as singularidades regionais e aproveitar
os recursos locais. Então, beleza? Essa é sempre a ideia, meu aluno. Direitos humanos é atenção. As 10 questões que você vai encontrar na prova, você vai ter que prestar bastante atenção na leitura para não perder questões na cara, entendeu? Então, ó, qualquer dúvida, qualquer pergunta nessa reta final, tamo junto, né? Prof. Jean Valnei, tá certo? Tamo juntos aí nessa reta final. Vamos aí vamos focar aí bastante aí nessa reta final e nos veremos aí no aulão de véspera. Se você não adquiriu, corra atrás, veja aí se ainda tem vaga, veja ainda se tem. Eu acredito que nessa altura do campeonato não tem mais vaga, mas vamos aqui, na descrição do vídeo aqui, ó, deve estar todos os links que você pode ter acesso a essas informações. Tamo junto, até a próxima. Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará. Salve, salve, amante da língua portuguesa. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso Operação Papamike. Você que estava com o professor Jean, agora vai continuar comigo. Nós vamos trabalhar só tudo da parte de língua portuguesa por meio de uma revisão aqui direta e objetiva do seu edital. Nós vamos visualizar aqui pontos que nós já trabalhamos desde nossos primeiros encontros até o presente momento. Tudo focado 100% na banca US. Então vamos juntos, eu peço a você que ainda não deixou o seu like, que você neste momento deixe o seu like nessa transmissão. Se você puder também, faça um compartilhamento, envie aí para o seu grupo de colegas, para o seu amigo, para sua amiga, enfim, seus primos, não sei, seus tios, alguém que também esteja se preparando para este super concurso da Polícia Militar aqui do Ceará. Envie. Com certeza você também vai ser retribuído, de certa forma, com este envio. Cada vez que você compartilha a nossa transmissão, o algoritmo entende que o conteúdo é bom e relevante e indica para mais pessoas. Assim você vai receber, óbvio, mais e mais aulas como esta. E nós vamos ter condição de chegar a mais e mais alunos, tudo bem? Peço também que, se ao término dessa aula, houver algo importante que você não sabia, mas que de certo modo, quer seja na parte que já foi trabalhada pelo professor Jean, quer seja aqui em língua portuguesa, se houver algo importante nesta aula, cara, deixa aqui abaixo o teu comentário, porque é 100% importante também aqui para nós, tá bom? O seu comentário é fundamental, o seu feedback é fundamental para o nosso time. Por trás das câmeras aqui, há muitas pessoas que fazem com que este evento ocorra, com que ele faça e chegue a você da melhor maneira. Tranquilo? Vamos lá. Ó, só que antes de começarmos aqui em específico o nosso estudo, queria lembrar a você que nós aqui da tribo, sempre buscando a objetividade, sempre buscando concatenar tudo que há de mais importante no seu edital, levamos ou fizemos um aparato e trouxemos a você o nosso último tiro. Vamos colocar à sua disposição o nosso último tiro. Marcelo, o que seria o último tiro? O último tiro nada mais é do que aquele sprint de reta final, aquela última revisão, por meio da qual o professor da respectiva disciplina analisa todo o conteúdo programático com base no histórico da sua banca, com base naquilo que sua banca costuma mais cobrar, naquilo que é mais relevante, e coloca isso, dispõe acerca de guias de consulta rápida e de flashcards, além, claro, das questões no quadro, resolvidas com você, tudo bem? Então, são flashes, guias e, além disso, as questões analisadas, tópico a tópico, daquilo que é importante para a sua prova. Se você ainda não adquiriu o último tiro, esta é a sua oportunidade, este é o seu momento. O último tiro serve para você naquele sprint final, para que você saiba, olha, qual é a aposta do professor a respeito desta matéria, estará lá no último tiro. Tranquilo?
Como é que eu faço, Marcelo, para adquirir o último tiro, para conhecer um pouco mais sobre o último tiro? Tá aqui um QR Code na sua tela, você vai escaneá-lo e vai adquirir aqui o seu último tiro PMCE, apostas finais para a sua prova, tá bom? Tá pensando, ainda tá, Marcelo, estou caminhando aqui, ainda tenho muitas dificuldades. Qual que é o ponto importante? Em que ponto eu devo focar a respeito aqui desta matéria em específico? Você vai saber aqui no nosso último tiro, tranquilo? Massa demais, sempre por meio de guias de consulta rápida e flashcard. Você já conhece, você é aluno da tribo, você já conhece a funcionalidade do último tiro PMCE. Show? Vamos lá, eu vou colocar aqui para ti o meu material e nós já vamos responder as questões respectivas deste material em específico. Vou colocar minha canetinha aqui de lado. Você vai dar uma esticada aí no braço também, vai dar uma esticada aí na perna. Não sei como é que você está, onde você está neste momento, se você está assistindo a esta aula posteriormente. Mas eu peço que você tenha muita atenção. Por quê? Porque esta aula em específico, ela serve para que nós consigamos resolver ou resumir o nosso edital naquilo que é mais importante, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais assertivo possível dentro daquilo que virá na sua prova, certo? Então eu peço para que você não leve esta aula no marasmo, não leve de qualquer forma. Se você não pode assistir de forma coesa, coerente a esta aula, você deixa, óbvio, você acompanha aqui, não sei, você pode estar aí estudando e ao mesmo tempo resolvendo alguma situação. Você assiste a essa aula, só que quando for depois, você faz uma revisão, você vem assistir novamente, tá certo? Porque é muito importante que você frise os pontos que serão aqui trabalhados, até porque são as minhas apostas para a sua prova. Vamos embora? Ó, na sua tela, temos o primeiro texto que aí está. Com certeza você já resolveu essa questão. Se não comigo, com outro professor, certo? Mas comigo eu tenho certeza que você resolveu, ou que pelo menos eu trabalhei esta questão aqui em nossos encontros, porque as questões da Banca UES, elas não são tão assim, diferentes, né? Até porque o escopo de questões, ele é curto, ok? Então nós vamos trabalhar com essa questão, até para entendermos aqui qual que é a perspectiva de cobrança do que ela nos propõe. Questão na sua tela, vou ler o texto contigo aqui rapidez. Bom, o nosso texto tinha como título A quem a maternidade atrapalha. É uma indagação. Ações afirmativas, inclusive na ciência, são fundamentais para corrigir desigualdades. Nesta semana, o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Ricardo Galvão, afirmou em um evento que o movimento Parent in Size atrapalha muito. Ok, atrapalha muito. O professor, quem é o professor? O Ricardo Galvão, declarou que o movimento atrapalha porque supostamente teria sugerido que as bolsas de produtividade do CNPq sejam avaliadas da maneira separada para homens e mulheres. Em nota divulgada nas redes sociais, esclarecemos que nunca fizemos tal sugestão ao CNPq. O Parenting Size, uma organização internacional reconhecida e premiada, tem como objetivo principal destacar e abordar os desafios enfrentados por mães na comunidade acadêmica. Relembrando a polêmica recente envolvendo o CNPq, é curioso e emblemático que Galvão tenha usado a mesma palavra. Veja que o a mesma palavra está grifado, ok? Beleza. A mesma palavra que o parecerista do Conselho usou para responder ao pedido da Bolsa de Produtividade da pesquisadora Maria Carlotto, à Universidade Federal do ABC, dizendo que suas sugestões atrapalham sua carreira científica. A questão nos diz: a expressão destacada no trecho é curioso e emblemático que Galvão tenha usado a mesma palavra que o parecerista usou, refere-se ao elemento. Pronto, então ele grifou aqui a mesma palavra. Ah, Marcelo, eu já fiz essa questão. Tenha calma, filho de Deus, porque o cerne aqui não é só você saber acerca da questão, mas é o que ela está cobrando. Aqui eu tenho questão de referenciação, que é um tópico que está na sua prova e que a Banca UES ama cobrar. Ama cobrar. Olha para mim. Questãozinha de referenciação é sempre questão importante para a Banca UES. Olha para cá. Então, ponto importante para a minha prova, Marcelo. O primeiro ponto, referenciação. É um tópico. O que é que ele vai fazer? Ele vai grifar um termo ou ele vai te trazer uma determinada palavra e vai pedir para que você saiba a quem esta palavra faz referência, certo? Dentro do nosso texto. Vamos lá. Aqui no nosso texto nós temos a seguinte perspectiva. Ó. Atrapalha muito. Usou a mesma palavra. Que palavra é essa? A palavra, ó, atrapalhar, né? Ó, ou atrapalha. Seria a palavra aqui descrita que a gente pode analisar nessa nossa sentença. Portanto, como gabarito, a gente já tem aqui, ó, a letra A de amor.
Marcelo, beleza. Aquecendo motores. Ok. Então, a primeira questão que eu acredito que estará na sua prova, não digo a primeira questão em ordem, né? Pode ser que esteja lá na questão de número 8, na questão de número 7. Mas uma questão que, na minha visão, é potencial para a sua prova é a questão de referenciação. Tudo bem? Então, referenciação é uma questão que você pode colocar um coração aí e deixar, ó, bonitinho, ok? Vamos lá. E é tranquila, né? Questãozinha boa demais. Agora eu convido você a ler comigo, até para apetecer o seu coração. Sim, meu caro gafanhoto. Um texto do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Diz assim, ó, Casa Arrumada. Esse é o nosso texto. O texto vai nos dizer o seguinte, deixa eu pegar o marca-texto. Foi. Ó, Casa Arrumada é assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não cemitério e não centro cirúrgico, perdão. Um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo. Ah, aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras. Os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, perdão. Casa. E tá na cara que a casa é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor, perfumado, no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. Aqui está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou mora, ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Este aqui é o nosso trecho do texto, ou melhor, é um texto do Carlos Drummond de Andrade, é uma crônica do Carlos Drummond de Andrade. Nos diz o seguinte. Bom, aqui está a segunda questão, e é o segundo tipo de questão que eu aposto para a sua prova, tá? Que é o quê? O objetivo do texto. O examinador, e aqui é a parte de compreensão e interpretação de textos, tá? O examinador da UES, ele ama de paixão cobrar o objetivo do texto, certo? E como é que eu sei, Marcelo, acerca do objetivo do texto? Treinando. O examinador não costuma complicar, tá? Então é uma coisa que você pode ficar bem tranquilo aí, ele não costuma complicar nas questões em relação ao objetivo do texto. Então você pode ficar de boa. Só precisa entender o texto, fazer a primeira leitura e partir para cima. Vamos lá. Bom, o objetivo do texto é convencer o leitor, informar, e veja, todos os verbos vão estar no infinitivo, ó, tratar, narrar ou repreender. Vamos por parte. O que é que nós temos aqui? Nós temos alguém, uma voz que fala dentro desta nossa crônica, né? Alguém que narra essa nossa crônica, e fala acerca da casa. Sim, fala principalmente acerca de casa arrumada. Só que ele diz que casa arrumada é uma casa bacana. É ok. Só que casa arrumada para ele, não importa se essa casa não tiver vida. Olha para mim. Então uma casa boa, uma casa de verdade, ela tem que ter vida. E uma casa com vida significa uma casa que tem pessoas. Ou seja, uma casa que em determinado momento vai estar bagunçada, certo? Tanto é que ele nos diz, ó, mas casa para mim tem que ser casa e não centro cirúrgico dentro de um cenário de novela ou um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não. Eu prefiro viver em uma casa onde eu bato o olho e percebo. Aqui tem vida. E qual que é essa casa? A casa que tem vida. É aquela casa em que as pessoas entram, saem, recebem amigo, recebem pai, papagaio, cachorro, enfim. É isso que ele está falando. Ok, vamos lá. A letra A nos diz assim, ó, que o objetivo do texto é convencer o leitor acerca da maneira correta de arrumar uma casa. Ou melhor, de manter uma casa.
Esse é o objetivo? Não, o texto ali ele não busca convencer. Não, ele não é um texto que quer convencer o leitor acerca de algo. Não. Letra B. Informar sobre a rotina de cuidados com o lar. Também não é o objetivo do nosso texto. Nosso texto ele não quer informar. Na verdade, ele pega o assunto, trata acerca dele e se posiciona acerca desse assunto. Vamos na letra C, ó. Tratar acerca da temática do lar, certo? Para ele diz, olha, como é que um lar deve ser? Deixando claro o posicionamento. Ele deixa o seu posicionamento claro? Deixa, bem aqui, ó. Ó, casa para mim tem que ser uma casa, tem que ser casa e não centro cirúrgico. Ok, ele deixa claro o seu posicionamento. Deixa claro o posicionamento de que a casa com vida não é sinônimo de casa quieta. Perfeito, ó. Uma casa com vida, de acordo com o nosso autor ali, de acordo com o narrador do nosso texto, uma casa com vida é uma casa em que eu não tenho calmaria. Casa com vida, ó, prefiro viver numa casa em que bato o olho, certo. Logo digo, essa casa tem vida. Casa com vida para mim é aquela, ó, em que os livros saem da prateleira, check. Os enfeites brincam de trocar de lugar, check. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, ou seja, as pessoas usam, pelo abuso das refeições fartas. Chamam todo mundo para a mesa. Ok. Então, casa com vida para ele não é sinônimo de casa quieta. Tem que ser uma casa em que haja pessoas, em que existam pessoas. Tenha ali um fluxo de pessoas naquela casa, naquela moradia em si. Então, gabarito letra C na questão de número 2. A terceira diz assim, ou melhor, a letra D diz assim, narra um acontecimento na vida do personagem principal. Não, ele não está narrando, ele está tratando acerca de um tema. Repreender pessoas que não cuidam de seus lares. Não, o texto aqui também não faz uma repreensão e em nenhum momento ele fala sobre o não cuidar do lar. Ele deixa aqui, de certa forma, um conselho. Arrume sua casa. Ó. Arrume sua casa todos os dias, mas arrume do jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Não é isso que nós temos na letra E. Portanto, gabarito letra C na segunda questão. Vem comigo para a questão de número 3, que é outra questão que sim, estará na sua prova, tá? Uma questão de acentuação gráfica. E pelo histórico, volto a frisar, pelo histórico, a banca US costuma cobrar, sobretudo, as proparoxítonas, certo? Ela costuma cobrar as proparoxítonas dentro ali da parte do tópico de acentuação gráfica na sua prova. E é o que a gente vai ter aqui, ó. Assim como a palavra cirúrgico também recebe acentuação com base na mesma regra, a palavra. Vamos lá, vamos analisar aqui a palavra cirúrgico. Vamos, ó, Ok, se fôssemos analisar do ponto de vista da estrutura, da quantidade de sílabas aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. 3 ou mais, ou melhor, a partir de 3, nós temos uma polissílaba, certo? Então, essa palavra é uma polissílaba. Ok, só que ele quer regra de acentuação, e você sabe, a depender da posição da nossa sílaba tônica, há uma classificação. Se for a classificação, última sílaba é oxítona, penúltima sílaba paroxítona e antepenúltima proparoxítona. Vou até mudar aqui para a minha caneta e mudar a corzinha. Lembrando, se for a última, ela é oxítona. Se for a penúltima, é paroxítona. Se for a antepenúltima, é proparoxítona. Morreu Maria Preá, é o que a gente tem. Qual que é a posição neste nosso texto, ou melhor, nesta nossa palavra? Cirúrgico é uma posição de proparoxítona. De novo, volto a frisar, é a maior cobrança, ou cobrança mais incidente aí que nós temos da nossa banca. Tudo bem? A letra A diz ética, a B imóvel, letra C Paraná, letra D chapéu e letra E saída. Vamos lá. Primeiramente, ética. Qual a posição da sílaba tônica? É a última? Não. É a penúltima? Não. É a antepenúltima sílaba. Esse E fica sozinho. Ética. Ok. Então já temos o nosso gabarito, porque aqui a letra A representa também uma proparoxítona. Letra B. Imóvel. Opa, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Portanto, é uma paroxítona. Não se enquadra com o texto original.
Paraná, a sílaba tônica é a última, portanto, uma oxítona, não se enquadra, tal qual o texto original. Chapéu, aqui é junto, tá? Chapéu é uma oxítona também, uma oxítona terminada, né, no nosso querido ditongo aqui na formação. Ok. Pode ser que nesse momento alguém tenha dito, opa, Marcelo, mas eu me lembrei aqui de que os ditongos el, oi e ei perderam o acento. Meu caro gafanhoto, você está certíssimo. Só que eles perderam o acento na posição paroxítona, é o caso de heróico. Aqui não há mais acento. É o caso, por exemplo, de geleia. Leia. Aqui não há mais o acento. Ok. Mas, na última posição aqui, tal qual chapéu, né, o herói, haveria sim a acentuação, tá bom? Saída, tem acento? Tem, mas não é a mesma regra de cirúrgico. Saída aqui é a regra do hiato. Que é o hiato mesmo? É o encontro de duas vogais que no momento da separação silábica ficam separadas. Então, ó, saída, esse i está formando hiato com o a que o antecede, está sozinho na formação. Portanto, regrinha do hiato. Show? Só lembrando, perdão, tem um aspecto, deixa eu tomar um golinho de água rapidinho. Tem um aspecto muito cobrado também pelo examinador da BancoES, que é o seguinte. O aspecto é o seguinte, ó. Por muitas das vezes, ele coloca uma palavra como polícia, ou uma palavra como série. Só para revisar aqui contigo. Polícia e série. Aqui, nós temos a regra da paroxítona terminada em ditongo. Certo? Aqui também, paroxítona terminada em ditongo. Até aí, tudo ok, nada novo. Só que o examinador ele costuma cobrar se esse ditongo ele é crescente ou decrescente. Só lembrando, em relação a ditongo crescente e ditongo decrescente, você sempre precisa se lembrar de que o A é sempre vogal, tudo bem? Você pode olhar aqui, ó. Como você pode analisar aqui, o A é sempre vogal. Depois eu tenho o E, nessa minha construção, e o O. E depois o I e o U. A precedência é sempre de lá para cá, ou seja, do A em diante, tá certo? Então, é por isso, por exemplo, que quando eu digo polícia, esse ditongo, ele é crescente. Vou pegar só a borracha para apagar esse bichinho aqui, ó. Esse ditongo é crescente. Vamos ao marca-texto, que fica melhor. Vou colocar assim. Por que esse ditongo é crescente? Porque em polícia, veja que aqui eu tenho o I seguido de A. Eu estou indo de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. Porque veja que eu começo no I e vou para o A, em polícia. Tudo bem? Já em série, ocorre que aqui eu começo no I, depois eu vou para o E, nessa minha construção. Show de bola. Qual é o tipo de ditongo que a gente vai ter em série, nessa nossa construção? Da mesma forma. Ditongo crescente. Porque eu começo no I e subo para o E. Como podemos observar aqui, ó. Começo no I e subo para o E. Crescente também. Ok? Tranquilo. Agora, vamos analisar uma palavra como, por exemplo, vou pegar aqui minha caneta. Uma palavra comigo como pai. Ó, pai. Ou uma palavra como, por exemplo, herói. Herói. Ou uma palavra como, por exemplo, céu. Céu. Ok, vamos analisar essas três palavrinhas aqui. Na primeira eu tenho pai. Ó, perceba que em pai eu começo no A e desço para o I. Opa, então aqui eu já não tenho o ditongo crescente. No caso de pai, há um ditongo que começa no A e decresce para o I. Eu tenho um ditongo decrescente. Herói, da mesma forma, começa no O, decresce para quem? Decresce para o I. Ok. Céu, começa no E, decresce para o U. Então você percebe que o ditongo ele pode ser crescente ou decrescente. Tudo bem? Tranquilo. E o que vai definir isso, Marcelo? O que vai definir é, se houver uma semivogal mais uma vogal, o ditongo ele é crescente. Se houver
uma vogal mais uma semivogal, o ditongo ele é decrescente. Só lembrando, quem sempre é vogal? O A. Na precedência, quem vem depois? O E e o O. Por fim, o I e o U. Aqui está a nossa cadinha de preparação. Só tudo que a UES costuma cobrar sobre acentuação tá aí revisado para ti. Vambora? Bora. Quarta questão. Ah, tinha que ter. Tinha sim que ter uma questãozinha colocada aqui a respeito de uso de vírgula. Pontuação é outra questão muito, mas muito cobrada pela banca UES. E todos os termos que ela costuma usar, todos os termos que ela costuma aqui colocar nas questões, eu fiz aqui o trabalho de colocar aqui para ti, tá bom? Então a gente vai trabalhar a respeito disso. Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula se justifica com base na mesma regra que preceitua o uso em. Aqui é uma questão que nós vamos bater o olho, visualizar e ter muita calma. Vamos por partes. Ok. E se o piso não tem arranhão, vírgula, é porque ali ninguém dança. Ok. O que eu consigo perceber aqui nessa minha construção? Bom, se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Eu tenho uma relação de se, então. Você percebe? Ah, é verdade. É verdade. Essa vírgula ela está separando, portanto, o que nós chamamos de oração subordinada. Subordinada. Certo? É uma oração subordinada. Tem uma classificação, ela é adverbial. Uma oração subordinada adverbial. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu vou tentar buscar uma oração subordinada adverbial. Aqui é um olho no peixe, outro no gato. Por quê? Porque a banca já fez brincadeira de querer colocar, por exemplo, na letra A, um adjunto adverbial de longa extensão e na letra B, colocar, por exemplo, uma oração adverbial. Qual é a diferença? O adjunto adverbial em si, só o adjunto adverbial, ele não possui verbo, ok? Já a oração de valor adverbial possui verbo, então tome muito cuidado com isso, muito cuidado. E adivinha qual foi o gabarito? Se ele colocou pediu igual ao exemplo de cima, ele quer uma oração adverbial e não um adjunto adverbial. Vou te dar o exemplo aqui, tenha calma. Vamos lá, deixa eu só terminar de colocar aqui, ó, o bonequinho aqui. Então, atenção, tá? Vamos embora. A letra A diz assim, ó. A roda quebrou, vírgula, mas ninguém caiu do carro. Tome nota. Aqui, o examinador, ele costuma colocar, separar, conjunção, ele nem coloca oração. Conjunção coordenativa. Coordenativa. Ou ele pode dizer também conjunção adversativa. Tá tudo certo. Adversativa. É igual ao motivo de se o piso não tem arranhão é porque ali ninguém dança? Não, não é. Então a letra A você pode descartar, tira daí. Certo? B. Quando os maus reinam, vírgula, os servos são sempre os mais vulneráveis. Rapaz, a letra B ela tá bonita. Deixa aqui. A gente fala sobre ela. Atenção, eleitores. Guardem suas carteiras. Aqui eu posso descartar. O que é que ele vai dizer, Marcelo? Separar vocativo. O que é o vocativo mesmo? É o chamamento. Quando você evoca alguém. Ei, fulano, Beltrano, João, venha aqui. Maria, tenho uma informação para te dar. São alguns exemplos, né? Quando eu evoco alguém, chamo alguém ao discurso, o que é que eu tenho? A vírgula obrigatória para separar o vocativo. Continuando. Ontem à noite, vírgula, a lua me fez lembrar você. Deixa aqui. Deixa a carinha feliz aqui. E letra E. Os amigos foram à festa. José ao parque. O que é que ele costuma dizer aqui, Marcelo? Primeiro, já está errado. Coloca o X, pá. O que é que ele costuma dizer? Vírgula para separar uma elipse. Ou para marcar a elipse do verbo. Para isso aqui ficar perfeito, ficou faltando só mais um exemplo, que é a cara da sua banca, que é, por exemplo, quando a gente diz assim, ó, do bolo, ou melhor, vamos colocar o bolo, ao invés de ser do, o bolo, vírgula, ninguém
o comeu. Exemplo exatamente igual ao que o seu examinador cobrou. O bolo, ninguém o comeu. Veja que quem ou o que comeu? Ninguém. Sujeito. Ninguém comeu algo, né? Ó, o bolo. O bolo é o objeto direto. Tudo bem? Sim. E essa expressão, o bolo que está bem aqui, também é objeto direto. Veja que essa vírgula, então, ela marca a separação do que o seu examinador gosta de chamar de elemento pleonástico. Vamos colocar isso aqui? Bora. Então, esse é o último exemplo para que tenhamos aqui só tudo que o examinador costuma cobrar a respeito de pontuação. É um elemento pleonástico. Pleonástico. Morreu Maria Preá. Ficamos então entre a letra B e a letra D. Ocorre que na letra B e a letra D, ou entre a letra B e a letra D, há uma diferenciação. Lembra? Logo no começo eu disse para ti, quando o examinador ele quer apertar um pouquinho, ele costuma fazer esse tipo de cobrança. Ó, oração subordinada adverbial vai possuir um verbo. Já o adjunto adverbial não vai. O nosso texto original é: se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Perceba que o que eu tenho é uma oração adverbial e não um adjunto adverbial. Motivo pelo qual o nosso gabarito só pode ser a letra B. Ó. Quando os maus reinam, olha o verbo, reinam. Aqui, olha o verbo, tem. Os servos são sempre os mais vulneráveis. Olha a letra D. Ontem à noite a lua me fez lembrar você. Veja que no adjunto adverbial eu não tenho a colocação do verbo. Já na oração adverbial, há a colocação do verbo bem aqui, certo? Isso aqui cai mas muito para o nosso examinador. Tudo bem? Então, nosso gabarito é a letra B de bravo. Você revisou comigo. Lembrando, na letra B, essa vírgula seria obrigatória para separar o adjunto adverbial aqui de longa extensão. Check? Vamos embora na 5. A quinta questão diz assim. O verbo destacado em casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Encontra-se no tempo e no modo verbal. Olha para mim. Marcelo, é recorrente o tipo de cobrança de tempos e modos verbais para nossa banca? É um ponto-chave? Ah, Marcelo, o que você, na sua visão, vai estar na minha prova? Não. Mas alguma coisa me diz que eu preciso revisar contigo o tempo e modo verbal, principalmente este aqui. Por quê? Porque nas últimas provas ele tem cobrado. Em algumas situações ele tem cobrado, certo? Pode ser que venha na sua prova. Então a gente vai dar aquela revisada marota. Vamos embora. Só lembrando, quando a gente fala de tempo e modo verbal, vou colocar aqui, vamos falar sobre tempo e sobre modo. Não confunda tempo e modo. Os modos são 3 e os tempos também são basicamente 3, ou pelo menos os primitivos, né? Vamos aqui. Vamos começar pelo tempo. O tempo ele pode ser o passado. É a mesma coisa de pretérito. Ele pode ser o presente, que é o agora. E ele pode ser presente. E ele pode ser o futuro, que é aquilo que ainda virá. Ok. Já no modo, nós temos o indicativo, que é a certeza. Indicativo é o campo da certeza. Nós temos o subjuntivo, que é o campo da dúvida. Subjuntivo. E o imperativo. Imperativo, que é o campo da ordem, do pedido ou do conselho. Vamos deixar isso bem bonitinho aqui? Bora. Em relação aos modos, para ninguém se confundir. Então vamos lá. Mas eu acredito que essa época você já está careca de saber. Indicativo, certeza. Certeza. Subjuntivo, dúvida. Imperativo, pedidos, ordens. Conselhos, pedidos e por aí vai. Beleza, show de bola. Vamos lá. O nosso verbo é o verbo arruma. Ó, a gente arruma. Quando é que isso acontece? É no passado, é no presente ou no futuro? Ou seja, é no pretérito, no presente ou no futuro? Arruma é agora. Ó. Casa com vida é aquela que a gente arruma. Se fosse passado, seria arrumava ou arrumou. Por quê? Porque existe o passado, ou seja, o pretérito, que nós chamamos de perfeito. Perfeito.
E ainda existe o pretérito que nós chamamos de imperfeito. O perfeito você vai guardar aí, que é uma ação acabada, ou seja, no pretérito perfeito é uma ação que acabou, ou seja, uma ação única. E no imperfeito eu tenho uma ação que é prolongada. Como assim, Marcelo? Vamos lá. Vamos pegar o mesmo verbo. Eu arrumei, pretérito perfeito. Eu arrumava, pretérito imperfeito. Porque perceba, no perfeito é ação única acabada no passado. O imperfeito é uma ação no passado que se prolonga. Morreu Maria Preá. Marcelinho, mais que perfeito. Sua banca não costuma cobrar, tá bom? Sua banca não costuma cobrar, mas é a marca desinencial ra. Arrumara, fizera, trouxera, mostrara. É a mesma ladainha de sempre, né? Vamos lá. Ok, então eu já sei que aqui eu estou no presente. Arruma é o agora, então é o presente. Beleza. Só que além de ser o presente, ele está com o campo da certeza, da dúvida ou de uma ordem. Arrume seria uma ordem. Se fosse, se eu arrumasse, seria uma dúvida. Mas quando ele diz arruma, a gente arruma é uma certeza. Então é presente do indicativo. Ok, tem isso? Futuro do presente não. Como é que ficaria no futuro do presente? Arrumarei. Quando a gente... quando eu arrumarei, por exemplo, né, nessa nossa construção aqui. Pretérito perfeito do indicativo, que seria o arrumei. Ok. Se for para manter o mesmo tempo aqui, a mesma pessoa, né, do discurso. Por exemplo, a gente arrumará. Ok. Se fosse o pretérito perfeito do indicativo, a gente arrumou, certo? Para manter o mesmo tempo aqui a mesma pessoa verbal. Pretérito imperfeito do indicativo, a gente arrumava. Tranquilo? Presente do indicativo é o que a gente tem, campo da certeza. Ok. E por fim o presente do subjuntivo, que a gente arrume. Seria aqui a construção, né? Que arrume. A construção aqui seria com concordância com a expressão agente, né? Que é muito mais coloquial. Gabarito, portanto, letra D de Deus no controle, tá certinho? Vamos lá. Questão de número 6, outra questão recorrentemente cobrada, que é a questão que vai tratar acerca de oração. Aqui, identificação dos períodos, tá bom? Identificação dos períodos, questão de morfossintaxe. Principalmente envolvendo a sintaxe do período composto. Na sentença, convida, casa convida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras. Há a presença de... Tranquilo demais, tranquilo demais. Ele vai falar uma oração principal subordinada, uma subordinada principal, duas subordinadas e uma principal, duas orações coordenadas sindéticas aditivas, uma oração coordenada adversativa e explicativa, um período simples sem subordinação. Vamos por partes. Primeira coisa que a gente precisa saber é quantos verbos existem nessa nossa sentença. Vamos lá. Casa convida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras. Eu tenho dois verbos. Se eu só tenho dois verbos, olha como é interessante, como por muitas das vezes a gente consegue eliminar a partir disso. Tem duas orações subordinadas e uma principal. Se eu só tenho dois verbos, só tenho duas orações. Acabou. Letra B não pode ser. Letra C. Duas orações coordenadas sindéticas aditivas. Deixa aí porque eu tenho duas orações lá, então pode ser. Vamos por partes. Uma oração coordenada adversativa e uma explicativa. Tem duas lá, então pode ser. Um período simples sem subordinação. Não. Tá errado aqui. Por quê? Porque eu tenho duas orações. Duas construções aqui de orações, né? Tranquilo. Então, veja que eu fiquei entre a letra A, uma oração principal e uma subordinada, a letra C e a letra D. Mas para ser a letra C, nós precisaríamos de que houvesse uma conjunção de valor aditivo, por exemplo, um E. Por exemplo, para mim, casa convida é aquela na qual, ou aquela em que, poderia ser, os livros saem das prateleiras e as pessoas entram e saem da casa. As pessoas lancham na casa. Não sei. As pessoas visitam a casa. Se houvesse outro verbo, e entre esses dois verbos houvesse um E de ligação. Não é o que nós temos aqui. Então, oração coordenada sindética aditiva não tem. Da mesma forma, oração coordenada adversativa. Isso aconteceria se nós tivéssemos, por exemplo, um mais. Porém, contudo, no entanto, todavia.
Isso poderia acontecer se houvesse qualquer uma dessas conjunções. Não há também, logo, não pode ser a letra D. Qual que é o nosso único gabarito possível? Letra A de amor. Há uma oração principal? Sim. Quem é essa oração principal? Tá bem aqui, ó. Casa com vida, para mim, é aquela. Quem ou o que é? Uma casa com vida. Ela é o quê? Aquela na qual aquela retoma casa, certo? Opa, vem aqui, naquela retoma casa, ou aquela retoma casa. Lembrando que esse aquela é um pronome demonstrativo. Em que, ou seja, na qual, aqui é um pronome relativo, esse quezinho, esse em é uma preposição. Os livros saem. Os livros saem das prateleiras. Então veja que essa daqui é a minha oração. A oração principal está bem aqui. Esse para mim aqui é só uma expressão, né, prepositivo, marcada ao longo do nosso texto, oração principal. E a subordinada está bem aqui. Aquela em que os livros saem das prateleiras. Aqui é a minha oração subordinada. De valor, é aquela na qual, né? Então, de valor explicativo. Oração subordinada, de valor explicativo. E, claro, né? Faz parte das orações de valor adjetivo. O adjetivo. Melhor nessa nossa construção, né? Restritivo. Não explicativo, né? Seria uma restritiva porque a gente não tem pontuação fazendo essa marcação, tá bom? Então, oração subordinada adjetivo de valor restritivo. Mas aqui nem precisava saber, até porque não é isso que ele quer. Ele não costuma aprofundar tanto, né? Ele basicamente faz uma análise meio que superficial da sentença. Vamos lá. Questão número 7. Assinale a alternativa na qual a classe gramatical das palavras grifadas está corretamente descrita. Diz assim, casa com vida tem fogão, gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas. Ok, outra questão importante que eu não tenho dúvida que vem, tá? Que é a morfossintaxe. Morfossintaxe. E aqui especificamente a parte morfológica, né? Vamos lá, ele quer saber qual a classificação. Só lembrando, substantivo dá nome aos seres. O numeral quantifica a quantidade desses seres. Às vezes o examinador cobra numeral e especifica. Olha, o numeral é cardinal, olha para mim. O numeral é cardinal. O que é numeral cardinal? É aquele de contagem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O numeral é ordinal. O que é um numeral ordinal? Aquele que indica ordem. Muito fácil. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí vai. Já caiu. O seu examinador cobrou, costuma cobrar, então muita atenção, tá certo? Em relação a esses numerais. Outro ponto importante, Marcelo, acerca aí dos numerais. Além dos numerais ordinais e cardinais, o que é que a gente tem? Olha para mim. Ainda os numerais fracionários, que são aqueles que representam a fração, 1/3, 2/3, meio, a metade, são numerais fracionários, e numerais multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo e por aí vai, tá certo? Então, mas não é uma questão tão recorrente assim. Fica só a título de curiosidade aí para você dar aquela revisada marota. O adjetivo ele dá uma característica acerca do substantivo. Para nós aqui o examinador não costuma pegar, por exemplo, aprofundar. O adjetivo é um adjetivo de relação. É um adjetivo pátrio. É um adjetivo próprio, comum, enfim, não costuma, tá bom? Ok. Então, adjetivo já foi, substantivo também, substantivo adjetivo, verbo. O verbo a gente já viu o que é que ele costuma cobrar. Construção do verbo em si, numeral quantifica, pronomes. Pronomes nós já vimos aqui, principalmente o que, e por aí vai. Então, vamos lá. Ó, casa com vida tem fogão. Fogão é um objeto, certo? Ok, fogão é um objeto. Nome de seres, de objetos, de lugares. Nós chamamos de quê? Substantivo. Então, aqui é um sub. Se é um substantivo, eu risco a letra B, eu risco a letra D e eu risco a letra E. No dia da prova, você vai fazer assim também. É gasto pelo uso. Cuidado. Cuidado por quê? Ele não quis complicar. Ó. Se ele coloca aqui substantivo e verbo nessa segunda aqui, morreu. Morreu. Certo? Ou, ao invés de colocar numeral aqui, colocasse adjetivo e bem aqui colocasse verbo. Ó. Muita gente iria de letra A. Né? Então, toma cuidado. Por quê? Porque o uso aqui é um substantivo. É o uso. É pelo uso. Então, um verbo. Ou melhor, então, um substantivo. Deixa eu apagar aqui. É o uso. Substantivo. Igual o primeiro exemplo, é um sub também. Beleza. Pelo abuso das refeições, não são quaisquer refeições, são refeições fartas. É uma característica das refeições. Então, aqui é um adjetivo.
Ok, então ficou assim, substantivo, substantivo, adjetivo. Moleza demais e tem C de casa. Bora na 8. A 8 aqui é interessante, tá? Vambora. Assinale com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Aí ele coloca, a palavra meninada é formada por derivação sufixal. Em amarram, ou melhor, isso mesmo, dentro da nossa construção, né? Amarram, o segmento M é uma desinência modo temporal. Aí ele continua, a palavra coloridas no segmento A é uma desinência de gênero. A palavra improvável é formada por derivação prefixal e sufixal. E a palavra descansar é formada por derivação parassintética. Vamos por partes, bora lá. Vamos começar por essa primeira palavrinha que está aqui, ó, que é meninada. Bom, meninada vem da palavra menino, menina, né, dentro da nossa construção. Aí eu tenho esse ada, ok? O cunho de meninada, ele não é feminino, certo? Quando a gente fala meninada, ele assume sim um caráter masculino. Então eu tenho menin, teria aqui um radical de formação, e esse ada, que é uma colocação, ou seja, um afixo, que acontece depois da minha palavra. Portanto, nós chamamos de sufixo. Se fosse antes, era prefixo. Então, a primeira sentença, ela é uma sentença que é verdadeira, certo? Então, a primeira sentença, ela é verdadeira. Ok. Aí, nós vamos entrar, pegar a palavra aqui, que é amarram. Vamos pegar aqui. Colocar bem aqui, ó. Amarram. Certo? Ok. Essa palavra, a palavra amarram, que está nessa nossa construção, ela tem algumas bases de formação. Só que para que a gente entenda essas bases de formação, vou colocar primeiro um outro verbo aqui, para que a gente faça a semelhança e a correlação em relação a essa nossa palavra, tá certo? Vamos pegar um verbo como é o verbo fazer. Vamos conjugar da mesma forma que está aí, ó, que está fazem. Ok? Vamos lá. O que é que acontece nessa nossa palavra? Assim como todas as palavras, nós temos uma divisão mórfica, uma separação mórfica. E não é a separação silábica, certo? Não é separação silábica. Porque se fosse separação silábica, seria fazem, quebraria bem aqui no F, ó. Aqui, na divisão mórfica, ou seja, como que essa palavra ela é repartida em sua formação, nós temos um radical. O radical é o que traz o significado básico da palavra. Então, o radical é faz, certo? Ok. Entre esse radical e a desinência, nós temos esse ezinho aqui, ó. Esse vou puxar para cá para cima, recebe um nome. Qual é o nome dado a esse é? É o que nós chamamos de vogal temática. O que é a vogal temática? É uma vogal que serve para fazer a ligação entre o radical, temática, entre o radical e esse outro terminho que nós vamos definir agora, que é o que nós vamos chamar de desinência, certo? Esse Mzinho aqui dos verbos, ó, é o que nós chamamos de desinência. Desinência. Tome nota. Essa desinência do verbo, esse Mzinho que aí está, ele indica algo para a gente, não é verdade? Indica. O que é que ele está indicando? Você pode me dizer, Marcelo, o que é que esse M indica? Esse M indica que ele está no singular ou no plural, ou seja, nós chamamos de número, singular ou plural. E além disso, indica a pessoa. Como assim? Quando eu digo fazem, você sabe que eu estou me referindo à terceira pessoa. Eles ou elas fazem. Então, essa desinência vai nos dizer o número e a pessoa a quem o verbo está fazendo referência. Tranquilo? Ok. Por semelhança, eu quero que você faça a mesma coisa com o verbo amarrar, que ali está conjugado. Amarram. Vamos lá? Bora. Por semelhança, nós sabemos quem é que traz o sentido básico de amarram. É o amar. Bem aqui, ó. Até esse Rzinho aqui, ó. Bem aqui, eu tenho, portanto, por semelhança, o radical. Você já viu que esse Azinho ele recebe um nome. Que nome é esse? Vamos lá. Esse A tem um nome. Qual o nome? Vogal temática. E, por fim, você já viu
esse M também, nos verbos, ele recebe um nome. Que nome é esse? Você acabou de ver comigo aqui também. É a desinência. E essa desinência no verbo, toma muito cuidado. Ela não é de modo e de tempo. O Mzinho aí não indica o modo e o tempo. Não, ele está indicando o número e a pessoa. Quando eu coloco esse M, eu estou indicando para você número, singular ou plural. Plural, você sabe, amarram. É o plural, não é só uma pessoa. Não é ele amarra, não, é amarrão. Então aí está indicando para mim quem é o número, singular ou plural. Além disso, está indicando a pessoa, que seria primeira, segunda ou terceira. Nesse caso, seria a terceira de quem? Do plural. Tudo bem? Então, eles amarram. Ok. Vamos para a sentença. Na sentença, na questão, ela nos diz: amarram. O segmento M é desinência de modo e de tempo, ou seja, modo temporal. É isso? Não, isso está falso. A nossa desinência ali, ela é de número e pessoa, ou seja, número pessoal. Tá certo? Ok, eu te trouxe um exemplo de um verbo e da divisão mórfica de um verbo. Vou colocar um exemplo agora para ti de uma divisão mórfica de um substantivo. Vamos pegar a palavra como aluno. Na palavra aluno, e é bem tranquilo, veja, em aluno eu tenho um radical, até porque o sentido básico está bem aqui, ó. Radical. Esse aluno é o sentido básico da palavra. Mas se ali esse O, agora sim, indica para mim algo importante. O que é que ele está indicando? Ele está me indicando qual é o gênero. Então aqui é uma desinência. Desinência. De quê? De gênero. De gênero. Até porque você há de convir que existe o aluno e existe também o feminino do aluno, que é a aluna. Percebe? Então esse Azinho aí é a desinência de gênero da nossa construção. Tudo bem? Vamos lá. Por assimilação, ou por semelhança, vamos aqui. Coloridas o segmento A é desinência de gênero. Parou. Analisa comigo. Colori. Ok, radical. Esse Dzinho também faz parte, né? Colorido. Aí você tem um Azinho ali na nossa expressão. Esse nosso A, existe o colorido, ou os coloridos, e existem as coloridas. Existem, eu posso dizer. Olha, são blusas coloridas. Olha, são carros coloridos. Então, existe um plural para o masculino, um plural para o feminino. Então, aqui é uma desinência de gênero? Porque indica o gênero daquela palavra. Ah, é verdade. Então, por hora, estamos verdadeiro, falso, verdadeiro. Ele diz, em improvável é formado por prefixal e sufixal. Não, eu tenho a palavra provável, que já vem de uma derivação, certo? Porque aqui vem de prova, provável. Só que a palavra base que serve para improvável não é a derivação de prova. Cuidado, é de provável. Existe algo que é provável e a negação disso é o improvável. Tudo bem? Então aqui seria a derivação somente prefixal e não prefixal e sufixal. Então, falso. Por fim, a palavra descansar é formada por derivação parassintética. Também não, nós não temos aqui uma derivação parassintética. Nós teríamos, então vamos colocar logo aqui um F. Então nós teríamos nessa construção o quê? Teríamos, tal qual o item anterior, uma palavra formada por derivação prefixal, né? Em que foi acrescentado aqui nesse nosso termo só o des, a palavra cansar, tá certo? Ok? Então é falso aqui na nossa construção. Portanto, verdadeiro, falso, falso, gabarito, letra D de Deus. Certo? Aqui a UES tem cobrado, então fica atento, tá? Nesse processo, principalmente aí, de vogal temática, desinência, radical. Vamos embora. Questãozinha de número 9 diz assim: relacione corretamente os termos destacados no texto 1 com as respectivas classificações sintáticas, numerando entre os parênteses abaixo de acordo com as seguintes indicações. Rapidão. Objeto indireto é um termo sintático que surge do verbo com preposição. Adjunto adverbial é aquele que indica circunstância de um modo geral. Sujeito é aquele que pratica uma ação ou responde ao verbo quem ou o que pratica a sua ação. E o objeto direto é um termo sintático que surge do verbo sem preposição. Vamos embora então. Primeiramente, a gente vai ter o seguinte, ó. Deitados em redes coloridas,
com livros na mão. Isso aqui indica o modo, certo? Então, a circunstância. Se é uma circunstância, adjunto adverbial bateu 2. Olha como a US sacana. Ó, ó, ó. Acabou. Gabarito letra A. Isso vai acontecer na minha prova? Deus queira, né? Vamos lá. A próxima. A civilização nordestina, é bom que se diga, foi praticamente inventada no balanço da mãe veia. Da mãe véia, que diga, né? Nessa nossa construção. Da mãe véia, porque perderam o acento de indicação, depende muito do contexto. Com os mais antigos, chamavam suas redinhas. Ó, os mais antigos, o que chamavam? Os mais antigos, sujeito, chamavam algo. Chamavam o quê? Suas redinhas. Isso aqui é o meu objeto direto. Vamos lá. Onde é que está o objeto direto? O adjunto adverbial a gente já foi, o objeto direto também já foi, é 4. Vamos ver se está batendo. 2, 4. Vamos continuar. Na aldeia dos Anassés, a mais avançada das tecnologias para a meninada é o projeto das redes. O que é o projeto das redes? A mais avançada das tecnologias para a meninada. Isso aqui é o sujeito. O que é o sujeito? É o 3. Então aqui é 3. Vamos ver se está batendo. Está batendo. Ficou lá. O livro de Cascudo nos conta. Quem o que nos conta? O livro de Cascudo, sujeito. Quem conta algo, ó, toda essa longa história, objeto direto. Alguém conta a nós. Isso que é o objeto indireto, portanto, 1. Vamos ver se bateu. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Glória a Deus. Como já diria o outro, né? Gabarito letra A de amor. Vamos lá. Tem um texto aqui e nós vamos responder a questãozinha relacionada a esse texto. Leia o texto abaixo. A terra é nossa. A terra é um bem comum, que pertence a cada um. Com o seu poder além, Deus fez grande natura, mas não passou escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, deve cada camponês ter uma faixa de chão. Quando um agregado solta seu grito de revolta, tem razão de reclamar. Não há maior padecer do que o camponês viver sem terra para trabalhar. O grande latifundiário, egoísta e usuário da terra toda se apossa, causando crises fatais. Porém, as leis naturais, sabemos que a terra é nossa. É patativa do Assaré. Vamos lá. São temas discutidos no texto. Quais são os temas que são discutidos lá ao longo do nosso texto? Nós vimos, né? Letra A. Bom, a busca de igualdade social é um tema? Sim. Aqui uma procura pela igualdade social. Como pode alguém viver sem terra? Isso que ele está debatendo, né? Injustiça social? Sim, uns tem muito, outros tem pouco. Olha ali, o grande latifundiário, o egoísta e o usuário da terra se apossa. E por fim, a questão fundiária, tranquilo. Ok, gabarito letra A. A B, criação divina da humanidade. Não, a temática não é a criação divina, a divisão de posses de terra também não, certo? Ok? Há ali uma questão de igualdade social, mas posse de terra, divisão de posses de terra. Reclamação do camponês pelo trabalho. E as leis da natureza, não fala de lei de natureza, não. Crises fatais, também não. Apropriação cultural, desconhecimento fundiário. Não. Por fim, igualdade de gênero, uma loucura. Racismo, divisão de terra. Divisão de terras, tá. Divisão das posses da terra, talvez, aqui a gente pudesse concatenar, né? Mas tá errado também. Nosso gabarito é a letra A. O texto é construído. Vamos aqui. Sobre uma crítica social relevante? Sim, mas rasa. O que demonstra desconhecimento por parte do enunciador das questões abordadas. Não, ele conhece, ele sabe, ó. Ele colocou o conceito de latifúndio, o grande latifundiário e tal. Então tá errado. Parte de um olhar situado na vivência do sertanejo? Sim, que historicamente é marcada pela questão agrária. Sertanejo, questão agrária, gostei da letra B, deixa aqui. Com base na consideração que as terras devem ser sempre de posse de quem adquiriu primeiro. Não. Ele busca a divisão, a repartição de terra, não de quem adquiriu primeiro, né? De acordo com ele, todos deveriam ter um pouquinho de terra para plantar. Baseado no contexto urbano das grandes cidades do interior, especialmente no sertão, baseado no contexto urbano das grandes cidades do interior, contexto urbano das grandes cidades, cuidado, não contexto urbano não, contexto rural. À luz de novas formas de fazer poesia no sertão, uma visão não crítica que leva em conta questões irrelevantes do sertanejo. Não, a questão relevante, né? A divisão, a repartição de terras e tal. O prolabore, né? A busca pelo trabalho, enfim. A partir de um olhar situado na vivência do sertanejo, que historicamente é marcado pela questão agrária. É o que ele coloca aqui, beleza? Vamos lá.
12. O texto 2 é marcado por uma sequência predominantemente. Aqui só para a gente revisar, porque também faz parte do seu edital. Vamos embora. O que é que o texto traz? Bom, o texto trata acerca de um assunto. Ó. O texto trata de um assunto, que é a divisão de terras, a repartição de terras. E ele busca convencer. Ele busca convencer. É o que ele quer ao longo do texto. Marcelo, ele não está narrando, não? Nananina, não. Narrando ele estaria se ele dissesse: eu saí de casa na manhã de ontem, fui tal. Não é o que ele tem aqui. Certo? Marcelo não estaria descrevendo? Também não. Ele estaria descrevendo se ele dissesse: muito além daquela terra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Aí ele estaria descrevendo. Seria uma descrição. Não é isso que ele faz. Então, passa lá para... Então, uma narração não é. Seria uma narração se ele dissesse: há algum tempo hesitei em escrever essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Certo? Mas... então, descarta. Injuntiva. Injuntiva não é porque ele não prescreve. Ele não diz: olha, coloque, sei lá, 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos e meia xícara de leite, uma colher de sal, enfim, ele não faz isso. Ele não prescreve algo que deve ser feito, né? Não há prescrição, então injuntiva não pode ser. Por fim, a argumentativa, a tipologia, ela é argumentativa, gabarito letra D de Deus. E lembrando, injuntiva e prescritiva caminham juntos, né? Essas duas últimas tipologias aqui. Tranquilo demais, suave na nave, massa demais. Olha para mim. Então, gabarito é a letra D de Deus. Assim, passamos a régua em só tudo. Nossa revisão bem direta, bem tranquila, bem simples também, dos principais pontos cobrados pela sua banca. A UES costuma cobrar sumariamente isso aqui. Boa parte do que você viu aqui, sem dúvida, se não tudo, estará na sua prova. Eu torço para que tudo aqui esteja na sua prova, né? Mas boa parte disso, com certeza, estará. Só lembrando a você, nós, aqui da tribo, montamos uma última revisão para ti. Como é essa última revisão? Ela é o último tiro. Guias de consulta rápida, flashcards e principalmente muitas questões direcionadas para o seu pré-prova. O que o professor faz durante o último tiro? Ele compila todas as questões que são importantes com base em dados estatísticos, naquilo que ele consegue observar de mais recorrência em relação à sua prova. Compila tudo isso em um material e entrega para você. Além disso, são preparados flashcards e guias de consulta rápida, tudo direcionado para o seu edital. Nada genérico, levando em consideração aquilo que sua banca principalmente costuma cobrar. Tranquilo? Além disso, são resolvidas questões direcionadas a partir da sua banca também, que irão, de certa forma, dar aquele último insight, aquela última revisão pré-prova, para que você se lembre, tanto por meio dos guias de consulta rápida, quanto por meio dos flashcards, de palavras-chave importantes que vão fazer com que você se lembre, por muitas das vezes, com uma palavra de uma vasta gama de conteúdos ali estipulados no seu edital. Ficou curioso, quer conhecer um pouco mais? Então você vai fazer o seguinte: aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui abaixo, tá certo? É só apontar para cá, que por 10 de R$ 29,70 é o valor promocional do nosso último tiro. Você vai levar para casa o último tiro PMCE, o seu material de revisão definitivo para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Tudo bem? De boaça demais? Tranquilo. Bom, lembrando, se você ainda não deixou o seu like, eu peço que você deixe. Se você não compartilhou, cara, compartilha, é sempre importante, porque assim você vai fortificar ainda mais o nosso time. Peço também a você que ao término dessa aula, se houve algo importante, não sei, na construção, enfim, uma resolução de uma questão, um bizu, algo importante para ti, deixa aqui abaixo teu comentário. Isso é muito importante, o nosso time aqui faz questão de ler todos os nossos comentários, tudo bem? Eu deixo um forte abraço no seu coração, fique com Deus, que o Senhor Jesus em sua infinita graça abençoe sua vida. Até mais, até um próximo encontro. Valeu! Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar-se de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá.
Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a tipo de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará.